a trajetória do anfitrião, tá? Vou colocar aí na tela para você, são 5 níveis. A gente vai, ó, são 5 níveis, estão vendo aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vai fazer esse plano passo a passo. Então vamos lá. Primeiro, o primeiro é o seguinte, é o anfitrião de primeira viagem. É o anfitrião de primeira viagem. Qual é a característica padrão? E olha, para todos os níveis, a gente vai ter essas 5 categorias de características. Normalmente é um anfitrião que tem uma acomodação. Normalmente a própria pessoa faz a faxina. Por padrão, via de regra, ela divulga em um canal só, deve ser o Airbnb. Só que é o seguinte, ela fica ali, essa pessoa mal paga as contas, não consegue ainda fazer daquilo uma renda. Até porque, pessoal, no aluguel de temporada, todo mundo começa de forma... 90%, a maioria dos anfitriões, é de forma repentina. O aluguel de temporada chega até você. Eu já falei aqui outras vezes, não é igual um médico, não é igual um engenheiro, não é igual a um contador, que a gente faz faculdade, a gente se prepara para ir para... A gente vai da teoria para a prática. O aluguel de temporada é o contrário. Você primeiro vai na prática e depois você entende a teoria. Então, quando você começa, você não sabe fazer as coisas. Você mete a mão em tudo, você provavelmente não vai conseguir bem pagar as contas, vai ficar mais ou menos ali no 0 a 0. Esse é o anfitrião de primeira viagem, que está começando. Eu comecei assim, tá? Só que é o seguinte, o de primeira viagem é o primeiro ponto. Depois vira um anfitrião júnior. Vou colocar aí na tela para vocês. E essas setinhas que eu estou colocando de amarelas são as características que costuma alterar de um anfitrião para o outro. E eu tenho que deixar uma coisa muito clara. Pessoal, isso daqui é mais uma ideia, tá? Isso daqui é mais uma grande ideia. Tá? Um anfitrião pode pegar uma característica do outro, mas via de regra, normalmente tem esse padrãozão. Tá? Então o que eu estou falando aqui para você? Estou falando o seguinte... De primeira viagem para o júnior, normalmente ainda tem uma acomodação, mas aí essa pessoa divide uma faxina ali com uma diarista, com outra pessoa, continua divulgando provavelmente só no Airbnb, começa a pagar as contas, porque antes de primeira viagem nem pagava as contas, tá certo? Só que continua, assim, não tem renda, aquilo não é uma renda, não dá para contar com aquele dinheiro. Isso que a gente faz não é fácil, não é intuitivo, não é... A gente tem que ir atrás do que vocês estão fazendo aqui, atrás de conhecimento, né, de informação. Vamos para o terceiro? O terceiro passo é o seguinte, eu já chamei de profissional. Por quê? Porque já está começando a delegar, agora já não faz mais a faxina, já está ciente do que os grandes players estão cientes, que é o que? Anunciar em mais de uma plataforma, já não está refém do Airbnb, essa coisa toda, e começa a colocar uma graninha no bolso. Por quê? Já tá, entre aspas, com todo respeito, malandro, tá cobrando caro no ano novo, no carnaval, mas, infelizmente, depende desses períodos para faturar alto. Para faturar. Então fica mais ou menos no ano inteiro ali no 0 a 0, quando chega o ano novo, quando chega um carnaval, quando chega um feriado, consegue botar uma merreca no bolso, né? O primeiro passo para a gente construir um plano é saber onde a gente está. Porque quando a gente tem clareza do que é onde a gente está e aonde a gente pode ou quer chegar, fica muito mais fácil o que fazer, como fazer, a hora de fazer, tá? Então, a diferença do júnior para o profissional é o seguinte, já está delegando, já está conseguindo botar um trocadinho no bolso, porque está sabendo explorar a alta temporada, está sabendo explorar os feriados, mas ainda na maior parte do tempo fica ali, no 0 a 0, aquela coisa, sabe? Fica ali. Então, esse é um padrão, tá? Esse é um padrão. Só que olha só, vamos pro quarto? O quarto já que eu chamo de expert. O expert não tá de bobeira. Por quê? Primeira grande virada de chave, primeira grande mudança. Ele já administra mais de uma acomodação, uma ou mais. Ele já está assinando carteira. Por quê? Quando você administra mais de uma acomodação, você tem condição de contratar a mesma pessoa. Você já pode pensar em assinar carteira. Ele já estava divulgando em mais de um canal. Por quê? Para faturar relevante, alto, sabe o que você tem que fazer? A gente viu isso na quarta-feira, pessoal. A gente não pode ficar dependendo do quê? De um canal, de outro. E aí o anfitrião expert, apesar de não precisar de ter um bilhão de acomodações igual esses grandes players têm, o que eles fazem? O que eles sabem? Que precisa anunciar em mais de um canal se quiser faturar alto. Olha que interessante. Beleza? E por fim, a renda desse expert, como ele já está começando, ele já está faturando todos os meses, não está dependendo mais da alta temporada, não. E aí o que está acontecendo aqui? A renda dele já está virando a chave. Não é uma renda que, não sei se posso contar. É uma renda que ele olha para aquilo e pensa, olha, eu acho que isso daí já pode fazer parte do meu orçamento, do meu planejamento. Não é uma coisa que ele não sabe se pinga ou não.
Ah, esse mês pode ser que sim. Não, ele já sabe, ele fatura todos os meses. Ou quase todos. Tá fazendo sentido? Então é o seguinte, vamos para o último nível? O último nível? O último nível é o seguinte, é o que eu chamo de anfitrião referência. Aí eu quero ver, hein? Aí eu quero ver. Anfitrião referência é o seguinte, administra provavelmente mais de uma acomodação. Assim, não precisa administrar várias, mas normalmente é mais de uma. Já assina a carteira, porque tem equipe, aprendeu a delegar, sabe a importância de divulgar em mais de um canal, porque dá mais vitrine, dá mais reserva, dá mais resultado. Qual tipo de hóspede? Tem 2 tipos de hóspede que pagam mais alto na diária. Um desses tipos está extremamente concentrado na plataforma da Booking, por exemplo. E qual que é o grande diferencial do anfitrião referência? Fatura todos os meses. Por exemplo, o Mikasa Sukasa aqui, ó, conseguiu chegar no nível que eu tenho um objetivo muito claro. Eu tenho acomodações próprias e de terceiros. As acomodações de terceiros, e as próprias também, o meu objetivo é dar de retorno maior do que a gente faria com aluguel convencional. E a gente já está batendo outros objetivos. Então, eu já considero que a gente fatura alto todos os meses. Quando chega a alta temporada, quando chega o verão, dezembro, janeiro, é 13º, 14º. Esse ano eu estou brigando pelo 15º, tá certo? E a última coisa é o seguinte, o anfitrião referência, ele pode escolher se ele quer que isso seja renda extra, complementar ou principal. Ó, quem me assistiu a aula de segunda-feira, conheceu a minha história, eu comecei sem renda, migrei para renda extra e hoje é renda principal. Hoje eu só vivo do aluguel de temporada, tá? Das acomodações que eu administro no portfólio Mikasa Sukasa. Então o que está em jogo aqui? A gente viu os 5 níveis do anfitrião. Os 5 níveis. E eu acho muito importante você saber com clareza qual que você está, porque fica muito mais fácil de você fazer o quê? De você saber qual é o próximo passo. O que você tem que fazer para faturar mais. O que o próximo nível tem que você não tem. Tá certo? Então, olha só, a gente entendeu a trajetória. A gente construiu um plano.